Sabedoria, conhecimento e felicidade. Como alcançar? Eclesiastes capítulo 2, versículo 26 está escrito: Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. As três grandes necessidades do ser humano são sabedoria, conhecimento e felicidade. E Deus está pronto para conceder os três a todos. A condição é tão somente esta: lhe agradar. No Salmo 37, versículo 23, ainda há um complemento: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Às vezes as pessoas se sacrificam tanto, abrem mão de tantas coisas para agradar os outros. E às vezes o que recebem em troca é ingratidão, decepção e tristeza. Quando agradamos a Deus, recebemos sabedoria, conhecimento e felicidade. Procurar agradar as pessoas não é errado. Errado é procurar agradar mais as pessoas do que a Deus. E é isso que a maioria tem feito. Então vamos procurar agradar as pessoas por amor, mas acima de tudo, vamos procurar em primeiro lugar agradar a Deus. Jesus Cristo fez isso para nos dar o exemplo. João capítulo 8, versículo 29 está escrito: Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. E veja que maravilha, quem agrada a Deus sempre conta com a sua presença. O apóstolo Paulo deu a sua vida pelo bem-estar, pela libertação e salvação das pessoas. Porém, sua prioridade era sempre agradar a Deus mais do que os homens. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 está escrito: Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Gálatas capítulo 1, versículo 10: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tomemos então o exemplo do apóstolo Paulo e o de Jesus Cristo. Mas para isso, vamos seguir o ensino da palavra de Deus, que nos mostra muitas coisas que podemos fazer para agradar a Deus e recebermos dele sabedoria, inteligência e felicidade, além de fortalecimento e a sua constante e gloriosa presença. Estarei mencionando apenas 7 atitudes que vão fazer com que Deus nos conceda tudo isso. Primeira atitude: ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, a parte B, Jesus Cristo fala: Tudo é possível ao que crê. As melhores e as maiores bênçãos e promessas de Deus só acontecem por meio da fé. Segunda atitude: andar com Deus. Não somente nos momentos de lutas, dificuldades e necessidades, mas em todos. Hebreus capítulo 11, versículo 5 está escrito: Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E qual foi o testemunho que ele alcançou? Gênesis capítulo 2, versículo 24 responde: Enoque andou com Deus. E Deus fala o modo que devemos andar com Ele. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então vamos andar com Deus. Terceira atitude: ser caridoso. Fazer o bem, ajudar as pessoas. Hebreus capítulo 13, versículo 16 está escrito: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.
Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Além de agradarmos a Deus fazendo o bem para as pessoas necessitadas, colheremos muito mais daquilo que plantamos. Amém? Quarta atitude: ter um coração quebrantado, ou seja, não ter um coração endurecido, é se humilhar, se derramar na presença do Senhor quando necessário. Veja a atitude de Davi quando ele pecou. Salmo 51. Versículo 1 está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Nos versículos 10 e 11 está escrito: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Essa deve ser a nossa atitude quando pecarmos. Quinta atitude: ter temor e confiança. Ter temor é honrar, respeitar, é obedecer. E confiança significa depender e esperar plenamente em Deus. No Salmo 147, versículos 10 e 11 está escrito: seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a sua confiança em seu amor. Sexta atitude: obedecer aos pais. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Além de agradar a Deus, esta atitude acompanha duas grandes promessas: viver bem e ter vida longa. Efésios capítulo 6, de 1 a 3 está escrito: filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Dos 10 mandamentos, este é o quinto. Confira em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Sétima atitude: desejar conhecer a Deus. Deus se agrada de quem procura conhecê-lo, e a melhor forma é através da sua palavra. E o conhecendo, deve-se glorificar o seu nome e deixar de lado todo orgulho e autossuficiência. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E veja o pedido de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E Jesus Cristo conclui em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E por meio do conhecimento de Deus, chegamos a Cristo, e em Cristo encontramos a salvação. Deus, Ele quer firmar os nossos passos, quer estar sempre presente em nossas vidas, quer nos dar sabedoria, conhecimento e felicidade. Mas para isso precisamos, no mínimo, destas 7 atitudes: ter fé, andar com Deus, ser caridoso, ter um coração quebrantado, ter temor e confiança, obedecer aos pais e conhecer a Deus. Agora tem algo que desagrada a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora veja o que a palavra fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, de 19 a 22. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então rejeite as obras da carne e deseje ardentemente que o Espírito Santo gere no seu interior estas virtudes. Amém? Quero orar por sua vida. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento estas pessoas que ouviram esta palavra e que não foi obra do acaso, mas foi algo preparado por ti, e com certeza elas precisam firmar os seus pés, encontrar sabedoria, conhecimento e felicidade. Então eu te peço, faz isso em suas vidas. Mas antes, cada uma entenda que para isso acontecer, elas precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que cada uma esteja fazendo isto neste momento. Então perdoa os seus pecados, lhes dando nova vida, nova história e principalmente a felicidade terrena e celestial. Estas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com todas estas bênçãos.